Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construções daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, bastam que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. E nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E o título da mensagem que eu coloquei essa manhã é Superando as Adversidades. No capítulo anterior, o capítulo 3, ele repetidamente, Neemias fala a respeito de pessoas que estavam trabalhando em certos lugares, famílias que estavam ao seu lado, reconstruindo aquela parte do muro. Então, certa família estava reconstruindo de frente da sua propriedade, seguida de outras pessoas, de outras famílias. E nós observamos alguns detalhes, pessoas que Neemias colocou como líderes ali para estarem administrando a obra, pessoas que Neemias colocou para servirem de acordo com as características profissionais que possuíam. Então nós observamos a maneira estratégica de Neemias posicionar as pessoas, motivar as pessoas a fim de que a obra fosse resolvida. E se nós parássemos para pensar, nós poderíamos dizer assim: uau, parece que tudo fluiu tão bem, né? Tudo fluiu perfeitamente sem nenhuma oposição. Não, é porque Neemias especificamente ele escreve isso, ele cita o nome das pessoas, ele detalha situações que aconteceram, mas com certeza houve oposição. Sempre que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, enfrentaremos oposição. Nós vivemos uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual que nós vivemos aqui na terra não existe trégua. É uma batalha contínua. É uma batalha que persiste dia após dia. O momento de trégua, o momento de paz é o momento em que o Senhor Jesus voltar a essa terra para estabelecer o seu reino. Mas até lá, nós vivemos em guerra. Nós temos inimigos. Satanás, o mundo ao nosso redor e a nossa própria carne, o velho homem que guerreia contra o novo homem, o homem espiritual. E Neemias sabia disso e não seria diferente com eles. A oposição se levantaria para quê? Para impedir a obra de Deus. Nós vivemos isso. Deus está trabalhando nas nossas vidas, nós estamos caminhando com o Senhor e de repente a oposição se levanta contra nós. Por quê? Porque nós mudamos de lado. Quando nós estávamos do lado de Satanás, quando nós vivíamos para o mundo, ele não precisava se opor às nossas vidas, porque nós fazíamos parte do grupo dele. Mas quando você encontra a Cristo, você passa a fazer parte do reino de Deus, você se torna uma ameaça e oposição às trevas e a Satanás. E principalmente quando você resolve se envolver na obra de Deus. As adversidades, as oposições vão se levantar contra a sua vida. Coisas naturais que são ataque do inimigo contra as nossas vidas. Nós precisamos ter discernimento até mesmo para entender e perceber que certas coisas são oposição espiritual contra as nossas vidas.
E eles então enfrentam as oposições, e o verso 1 fala: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Então essa é a segunda vez que nós ouvimos falar desse homem Sambalate. Ele é o grande vilão, ele é o como é que fala? O Mun-Ra do desenho do Thundercats. Ele é o esqueleto do desenho do He-Man. Ele é o arqui-inimigo ali, ele é o malvado, é o Darth Vader, né, que vem contra... É um inimigo, um vilão, Sambalate, né? Aquela música ali vem Sambalate contra o povo de Israel, contra a obra de Deus. A primeira vez quando ele fica sabendo que alguém está disposto a fazer o bem a Israel, quando a notícia chega no ouvido dele, olha, tem um homem aí vindo desejando o bem-estar de Jerusalém. Ele já fica chateado, fala que ele fica entristecido, aborrecido, porque alguém estava preocupado com o bem-estar de Jerusalém. Mas ele não liga muito, porque ele tem a história ao seu lado. Já por alguns anos, talvez um século, os judeus estão tentando reconstruir Jerusalém, e o resultado tem sido falha, derrota, e os muros permanecem o quê? Quebrados, os portões queimados, e ele pensa, não é esse cara sozinho que vai reconstruir essa cidade. Mas agora ele ouve, ele percebe, ele vê que eles estavam reconstruindo o muro. E agora fala que ele fica furioso. O que era no primeiro momento, ele estava chateado, entristecido, porque alguém estava preocupado com o bem-estar de Jerusalém, agora passa a ser ira. A raiz da palavra é que ele está queimando de raiva, ardendo de raiva. Esse vilão, Sambalate, inimigo da obra de Deus. Fica incomodado com isso. E ele percebe que a obra está crescendo. Ele percebe que Neemias está conseguindo cumprir o seu propósito. Neemias conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, que outrora estavam derrotadas. Isso aqui já era, cara. Lembra quando Anani veio para Neemias? Como estão os nossos irmãos? Eles estão arrasados. A moral deles lá embaixo. Perspectiva de vitória, de mudança, de restauração nenhuma. Não tem força para nada. Alguns não conseguem nem sair da cama. Desanimados, tristes. Uma história de derrota vem se acumulando sobre as costas deles. Eles não conseguem mudar, não tem perspectiva. Então Neemias tinha um grande desafio. E ele vai para Jerusalém, ele ora, ele se prepara, ele conversa com as pessoas, ele mostra como Deus foi fiel na vida dele. E de repente a mentalidade do povo muda e eles dizem, sim, Neemias, nós vamos reconstruir contigo. Sim, Neemias, dessa vez a história vai mudar. Gente, nós precisamos ter isso em mente. Muitas vezes a nossa vida é assim, consecutivamente derrotas, e bate na trave, e passa perto, e quase, mas vai chegar o momento em que a história vai mudar, que as coisas vão mudar, que o Senhor vai transformar a nossa história. E essa é a hora, e esse é o momento que Neemias fala, agora nós vamos reconstruir, gente. E aquele pensamento derrotado de que não vai dar certo mais uma vez, de que não adianta tentar, aquilo eles tiram aquele pensamento e dizem, vamos reconstruir sim. Gente, nós falamos isso semana passada. A primeira batalha que nós lutamos é a batalha da nossa mente. Como nós observamos as coisas, os desafios. É a primeira batalha. Se eu vou entrar em fé, com convicção que Deus está comigo, ou se eu vou entrar já derrotado. Eu não vou nem me defender, que eu não vou nem atacar, que eu já perdi a batalha da mente. E é isso que está acontecendo. Neemias vence a primeira batalha, a batalha da mente com o povo, mas essa batalha, ela vai continuar, ela vai permanecer contra Neemias, contra os judeus, contra aqueles que estão com esse propósito de restaurar os muros.
E aí o verso 2 fala assim: na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então ele está reunido com os seus líderes. Sambalat, ele é o governador da Samaria, e para ele tinha intenção política que Jerusalém continuasse daquele jeito destruído, porque Samaria havia se tornado ali um local de adoração de falsos deuses. As pessoas iam para lá, então, consequentemente, se torna um local de comércio, um local de fama para ele como governador. E se Jerusalém é restaurada, Jerusalém passa a ser o local de adoração do Deus vivo. Os falsos deuses perdem poder. Jerusalém passa a ser um lugar onde as pessoas vão visitar. E aí Sambalat perde todo a fama que ele tem, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então ele está diretamente envolvido, além de ser um inimigo de Deus. E ele fala, ardendo em raiva, ele diz essas coisas. Algo interessante, pessoal. Sambalat, estudando os nossos inimigos, nós aprendemos muita coisa. Sambalat, ele está ameaçado. A primeiro modo, ele olha a intenção de Neemias e ele diz assim: vai falir. Mas agora ele olha e vê, as coisas estão dando certo. Ele está conseguindo cumprir o que ele planejou, aparentemente. E aí ele já fica irado. E ele se sente ameaçado, se sente acuado. E as pessoas acuadas, elas reagem de alguma dessas maneiras aqui, ó. Ou elas ficam com medo realmente e recuam. A pessoa se sente acuada, ameaçada, ela vai embora morrendo de medo. Ou ela se sente confrontada, acuada, e ela avança e ataca de primeira contra aquele que está acuando, como uma fera, por exemplo, que se sente acuada, ela vai ao ataque. Ou, na maioria das vezes, reage da seguinte forma: uma mistura de medo e agressividade, e é o que Sambalat faz. Quando ele percebe o que está acontecendo, ele fica temeroso e agressivo ao mesmo tempo. Por que eu digo que ele fica temeroso? Porque se ele estivesse simplesmente agressivo, ele viria com o seu exército e acabaria com tudo naquele momento. Ele viria contra os judeus e entraria em conflito com eles, destruiria-os, ou entraria num combate e acabaria com aquilo, mas não. Ele está preocupado, ele fica meio daquele jeito. Opa, miserável. E aí ele começa a ficar agressivo, ele começa a falar, ele começa a menosprezar, ele começa a querer vencer essa batalha da mente, essa batalha essa guerra fria espiritual. É isso que ele quer. E é dessa forma que ele tenta vencer no lado psicológico. O que esses frágeis estão fazendo? Querendo que os judeus aceitem isso. O frágil aqui era utilizado, por exemplo, naquela época para uma mulher que não poderia ter filhos, ou para pescadores que saíam para pescar e nunca pegavam nada. Esses são frágeis, que não conseguem fazer aquilo que deveriam fazer. Então ele está colocando esse peso sobre os judeus. O que esses frágeis estão querendo fazer? Eles não vão conseguir. Não adianta. E aí é aquela batalha. Você vai aceitar isso que você está ouvindo do seu inimigo, ou você vai defender, refutar isso, esse ataque contra a sua mente? Você está derrotado, você não vai conseguir, você é um frágil. Você vai ouvir isso, ou você vai dizer: não, o Senhor está comigo, Deus está comigo, e o Senhor, a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa é a primeira batalha. Quem vencer aí será o campeão. Na maioria das vezes é assim. A batalha já começa aqui, ó, na mente. E será que vão restaurar o muro? Isso está sendo irônico. Ao mesmo tempo, será? Eles estão avançando, eles estão conseguindo. O Sambalat está com medo. Ele late, mas não morde. Irão oferecer sacrifícios. O que ele está querendo dizer aqui? Se eles completarem a tarefa, eles oferecem sacrifícios em agradecimento a Deus, em louvor a Deus, porque completaram a tarefa.
reconstruíram o seu templo, reconstruíram a sua cidade. Será que vão terminar isso num só dia? Ele está assustado. O Senhor está do lado de Neemias. Então ele olha, ele vê Neemias, ele vê Israel, mas ele vê algo mais ali junto com eles. E ele não tem coragem de atacá-los diretamente. Ele acusa, ele fala. E gente, o Senhor está conosco. Salmo 118, verso 6 fala assim: o Senhor está comigo, não temerei. Nós precisamos receber isso e viver isso. Quando o inimigo nos ataca, o Senhor está comigo, eu não temerei. Ele é o meu Deus, nós somos os seus servos, nós vamos reconstruir, e Sambalate, você não tem nada a ver com isso. Lembra a primeira resposta que ele dá para Sambalate? Ele diz isso. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, verso 6. E aí os seus amigos, os outros vilões, seu nome Tobias, o Amonita, ele diz assim, estava do seu lado, fala, Tobias, o Amonita, estava do seu lado e completou, pois que construam. Imagina Sambalate falando aquele monte de coisa, vão reconstruir, vão sacrificar, e aí vem esse papagaio de pirata, que construam. E aí olha o que ele fala, basta uma raposa, que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então, imagina a cena, né? Tobias se levanta, que construam, que uma raposa suba ali e isso vai cair. Tentando amedrontar. Imagina o desafio para Israel, para Neemias. Porque ele sabe da força do inimigo também. E você trabalhando, você lutando, as famílias envolvidas, e aqueles homens falando, aqueles homens amaldiçoando, aquelas pessoas praguejando. Como é que você vai reagir? Como é que você reage na batalha da sua mente? Um objetivo que Deus tem para você, um propósito, um plano que Deus tem para você, e o inimigo fala, você é incapaz, você não consegue, uma raposa vai destruir o que você construir, o bolo que você fizer, um mosquito vai pousar nele e vai acabar com ele, ou então tudo que você investir na vida de uma pessoa, um vento vai soprar e vai levar tudo aquilo embora. O inimigo começa a atacar, vai começar a dizer, não vale a pena, não insiste. Como é que você reage? Como é que eu reajo? Nós precisamos refutar isso, repreender isso, e dizer, não, o Senhor está comigo, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, a poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. O Senhor é aquele que me capacita, é aquele quem provê, é aquele quem dá o crescimento. Precisamos ter fé em Deus, pessoal, para podermos vencer as nossas batalhas, vencermos as nossas lutas. Em nome de Jesus. Se a difamação continua, os ataques continuam, o ataque mental, a batalha pela mente continua. Vocês se lembram? Davi e Golias, naquela batalha, quando Golias ele vinha todos os dias e amaldiçoava, e xingava, e falava, e por um tempão aquilo continua. Porque Golias tinha o mesmo medo de Sambalate. Ele até descia da colina, ele ia até ali embaixo, a parte plana, e aí ele começava a xingar. Mas por que ele não ia direto lá e matava todos os israelenses? Porque ele tinha medo. O inimigo tinha medo, ele sabia que Deus estava com eles. Então ele tentava vencê-los no psicológico. Ele descia, ele falava, ele esperneava, mas aí ele voltava. Depois ele chama uma batalha 1 a 1. Por que ele não vai lá e vence todos eles? Por que eles não descem todo o exército? Porque eles tinham medo. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal? Que o nosso inimigo não é tão forte quanto parece, nem tão corajoso quanto parece. Ele tem medo, por quê? Porque o Senhor está comigo, eu não temerei. Ele fica te ameaçando, falando de longe, porque o Senhor está contigo. Ele quer vencer, Golias queria vencer no psicológico, ele estava conseguindo. As pessoas estavam com medo, o que ele queria era o seguinte, que Israel, sem lutar,
simplesmente dissesse assim: tudo bem, você venceu, nós entregamos as nossas armas e nos rendemos, e descesse com as mãos para trás e se rendesse sem batalha. Mas aí vem Davi e fala: quem é esse circunciso? O que esse cara está fazendo? O que ele está falando contra o meu Deus, contra o nosso Deus? Eu não tenho medo dele. Eu vou enfrentá-lo. E aí o que acontece? Ele vence o inimigo. E é isso que acontece, é isso que se repete, tanto aqui quanto nas nossas vidas. O inimigo não é tão grande quanto parece. Ele fala de longe, quando nós confiamos no Senhor e continuamos em frente dele, ele é derrotado no nome de Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que crer e continuar e caminhar sem temer. Foi o Senhor quem me mandou. Nós somos os seus servos. Tu não tem nada a ver com isso. Sambalate, Satanás, a carne, quem quer que seja. Nós temos que nos estabelecer na verdade. O que eu estou querendo dizer? Se eu sou do meu coração, o Senhor sou do meu coração e mostra que há algo errado em mim, eu não posso querer me estabelecer naquela mentira. Eu preciso, se for um pecado, pedir perdão, qualquer que seja, se for um engano, eu deixar aquilo de lado e me estabelecer na verdade. Então, se eu estou vivendo um problema de crise de identidade pessoal, numa luta pessoal, eu não posso dizer: não, é assim mesmo, isso vai passar, eu vou... Não, isso aí eu estou tentando me estabelecer na mentira. Se eu tenho um problema dentro da minha casa, com a minha esposa, e eu digo: não, tudo bem, é assim mesmo, todo casal tem dificuldade. Não, eu estou tentando me estabelecer na mentira. Eu não posso, é o que eles estavam querendo fazer, se estabelecer na mentira. Não, esse muro vai cair, eles não vão conseguir. Mas aquilo não fortalece ninguém, não encoraja ninguém, eles ficavam com mais medo ainda, ao eles observarem e verem a obra progredindo. Nós não podemos, de maneira alguma, enganar a nós mesmos e tentar nos estabelecer na mentira. 1 João fala assim, capítulo 1, a partir do verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, não andamos nas trevas. Quer dizer, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos que nos estabelecer na verdade, não no engano, não na mentira. Não enganar, não mentir para nós mesmos. Se há algo errado, eu preciso resolver. Se há algo que não é verdadeiro, que não vem do Senhor, eu preciso eliminar da minha vida. E não tentar acreditar em algo e fazer com que aquilo se torne uma verdade. Como os irmãos de José, lembra? Eles vendem José e aí criaram uma mentira: ele morreu. E eles quiseram se estabelecer naquela mentira: José morreu, José morreu, José morreu, né? E eles viviam aquilo passou a ser uma verdade para eles, mas a mentira é sempre mentira. E lá na frente eles viram que José estava vivo. Mesmo eles acreditando e achando e vivendo e falando para todo mundo que José tinha morrido, aquilo era uma mentira. Mateus 7, Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, a casa estabelecida sobre a rocha, a vida estabelecida sobre a verdade. Batem os ventos, transbordam os rios, mas a casa permanece firme. Sobre a mentira, como Sambalate, Tobias e aqueles outros estavam fazendo, não adianta. Vai cair, vai desmoronar.
todos nós venhamos edificar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Não podemos viver enganando, não podemos viver fingindo, nós temos que viver verdadeiramente, sinceramente, na verdade. Não de aparência, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Então nós nunca poderemos esconder nada de Deus. Podemos esconder das pessoas, podemos esconder da sociedade, mas do Senhor nunca, jamais. Então por que se estabelecer, edificar sobre uma mentira? A mentira nunca será forte o suficiente para manter a sustentação das nossas vidas, da nossa casa. Mas cedo ou mais tarde ela quebra. A mentira tem perna curta, como dizia a minha avó e a sua. Voltando lá para Neemias, verso 4. Então Neemias ele ora: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre ele a zombaria, sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Aqui é algo interessante, né? Neemias ele ora a Deus e ele faz uma oração severa contra os seus inimigos, os inimigos da obra de Deus. E eu fui confrontado na hora que eu li essa oração com as palavras de Jesus, quando Jesus diz: orem pelos seus inimigos e abençoe os seus inimigos. É algo interessante aqui, porque se você prestar atenção na oração de Neemias, ele fala assim: ó, acaba com esses caras, dá um jeito neles. E a resposta, eu não sei, mas eu sei que eles são inimigos da obra de Deus, inimigos do reino de Deus. E eu sei que o Senhor quer que nós venhamos orar contra aqueles que se levantam contra as nossas vidas, para que eles conheçam a Cristo, para que eles sejam transformados. Mas ao mesmo tempo, o que passa para mim aqui é que eles estão se levantando contra o próprio Senhor, contra a obra de Deus, contra a vontade do Senhor de restaurar Jerusalém. E Neemias coloca essa oração não como algo pessoal, mas como algo entre eles e o próprio Deus. Foi o que eu pensei, foi o que passou na minha mente. E fica aberto para você refletir sobre esse texto, sobre isso que Neemias ele diz, ele pede, ele ora. Verso 6: nesse meio tempo fomos reconstruindo um muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Havia oposição? Sim, havia oposição. Eles tiveram medo? Sim, eles tiveram um momento de medo. Mas eles não permitiram que o medo entrasse nos corações e os paralisasse. Eles continuaram caminhando. Eles continuaram seguindo e alcançaram ali a metade do muro em toda a sua extensão. Isso é interessante, né? Não foi um lado que chegou primeiro, o outro lado estava lá atrás. Não, todo o muro. Trazendo para uma aplicação para a igreja, toda a igreja, todo o corpo, todas as pessoas, todo o ministério tendo um crescimento próximo, parecido, juntos, caminhando lado a lado. Foi isso que aconteceu, mesmo com a oposição. Estou fazendo a minha parte, estou aqui do seu lado para te proteger, você está fazendo a sua parte, está aqui do meu lado para me proteger. Isso é o corpo de Cristo. Trabalhando lado a lado, cada um cuidando da sua parte, e na hora que alguém precisar de ajuda, todos vamos na direção dessa pessoa em resgate, em ajuda. E que nós vamos crescer nisso, estarmos atentos ao corpo, ao grupo. Enfrentaram uma batalha, venceram uma batalha com Sambalate. E aí fala assim que eles chegaram à metade do muro. E por que isso? Porque as pessoas tinham a mente na obra e não deram oportunidade ao desânimo. Todo o povo estava totalmente dedicado
ao trabalho. Gente, isso é muito importante. Nós só vamos conseguir chegar nessa fase de que todo o muro está feito até a metade, até essa altura, quando todo o corpo estiver fazendo atentamente, de forma dedicada, a sua parte. A sua parte. Todos nós. Fiquei muito feliz com algumas coisas. Uma delas foi a Ellen que me procurou, falando assim: professor, pastor, o Senhor está colocando no meu coração a vontade de me envolver na igreja, de servir. Falei, amém. Compartilhei com ela algumas carências do ministério e ela se dispôs a servir. Também não gosto muito de elogiar, mas veio à mente também como Deus tem ministrado através da sua vida, Helder, até mesmo de você, e você tem percebido isso, de você se dedicar à sua parte, fazer bem a sua parte, como isso abençoa as outras pessoas, as outras partes, para que elas também consigam subir o muro. E é isso que vai acontecer quando cada um de nós fizer bem a sua parte, dedicar a sua parte. Mesmo sem perceber, você vai ver que você está fazendo um benefício enorme para os outros. Um benefício enorme para os outros. Todos estavam completamente dedicados à obra. Se você falha na sua parte de dedicação, não é só você quem sofre. Nós somos um corpo. Nós somos uma família, o corpo de Cristo. Todo o corpo sofre. Então que cada um de nós esteja aberto e pronto para despertar para isso. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a minha parte para que eu faça bem e traga benefício ao corpo de Cristo? E terminando, gostaria de observar alguns princípios aqui, deles terem vencido essa adversidade, esses ataques, esse cansaço, e a obra não parou, a obra prosseguiu, a obra continuou. É fundamental que, como Neemias, essa batalha contra o medo, contra a ansiedade que vem nas nossas vidas, é fundamental que, como Neemias, a gente pare e ore, entregue essas preocupações ao Senhor. Então, quero te fazer uma pergunta. Existe algo que tem afligido você nesse momento? Bem provável que a resposta seja sim. Possivelmente, não apenas uma coisa, várias coisas. A segunda pergunta que eu faço: você já parou e entregou esse problema, essa situação especificamente em oração a Deus? Falando, Senhor, isso aqui é o que está me causando, tirando o meu sono. Senhor, isso aqui é o que está sugando as minhas energias. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos, como fez Neemias. Talvez a resposta seja não. E aí o que acontece? Nós ficamos presos naquela luta. Então o primeiro ponto é entregar isso em oração nas mãos de Deus, aquilo que está nos afligindo. Essa batalha, nós precisamos praticar isso, pessoal. Deus está preocupado com você, com a sua vida, em todos os momentos dela, principalmente nos momentos de frustração e desânimo e de batalhas e de lutas. Filipenses, capítulo 4, eu vou ler, fala assim, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Precisamos praticar essas coisas. Não andar ansioso por coisa alguma, mas praticar isso. Senhor, tô. E aí o Senhor diz assim, então aqui, filho, filha, tô. Aí Ele te dá aquela paz dele, que mesmo sem você ter a resposta da situação, você tem a paz de Deus, que ajuda você a continuar, a prosseguir, sabendo que o Senhor está no controle e que Ele vai trazer a vitória ou a resposta, ou o que quer que seja necessário. E você caminha sem aquela tonelada nas suas costas. Você caminha leve, confiante, triunfante.
porque no Senhor somos mais que vencedores. E um outro ponto, combinar a oração com o trabalho, que foi o que Neemias fez. Num primeiro momento, quando ele sabe da situação de Israel, ele ora por 4 meses, ele ora e planeja. Agora, ele ora e trabalha. Então ele fala, Senhor, você está vendo isso tudo aí? E, amigo, me passa um tijolo, me passa Ele está orando e ele está trabalhando. Ele está orando e ele está ativo. Então é importante isso. Para que o Senhor nos direcione, nós precisamos estar o quê? Andando, caminhando, não podemos ficar parados. Não podemos dirigir um carro parado. Eu tento dirigir um carro parado, tu vira, o pneu vira para o outro lado, o pneu vira, mas ele não sai do lugar. Então nós temos que orar e agir. Orar e nos movimentar. E ver o Senhor, então, mostrando o caminho, endireitando as veredas, abrindo as portas. Uma outra coisa, nessa batalha, nós ficamos cansados. Falando fisicamente, nessa batalha mental, nós ficamos cansados fisicamente. E é fundamental, pessoal, uma boa noite de sono. É fundamental relaxar, descansar, recuperar as energias. E quando nós estamos cansados, exaustos, o que acontece? Isso muda a maneira de nós observarmos as coisas. Isso muda a maneira que nós reagimos às situações. E nós precisamos desse descanso. Interessante porque Elias, eu vou ler aqui uma história para vocês. Elias passou por algumas situações assim incríveis na vida dele, algumas batalhas, alguns conflitos e vitórias e desafios, mas ele ficou cansado. E aí fala assim, 1 Reis capítulo 19, verso 4: E entrou no deserto caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Então a perspectiva dele está tão difícil, ele está passando por uma luta, um desafio, ele está ameaçado de morte. Ele fez algo tremendo, de repente a circunstância da vida, os problemas, aquela tarefa, cansaço, de repente ele está exausto. E aí ele chega e fala assim, eu só quero uma coisa, eu quero morrer. Pediu a morte, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Aí o que acontece? Depois ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Então ele orou, pediu para morrer, o Senhor não enviou uma serpente, não enviou nada, e ele acabou dormindo. De repente um anjo lhe tocou e disse, levante e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu, e o quê? Deitou-se de novo. Então ele parou um pouco para cuidar do próprio corpo. Comeu, dormiu, comeu mais um pouquinho, dormiu mais um pouquinho, e aquilo fez um benefício enorme para ele. Ele foi restaurando as suas forças. Gente, quantos de nós, eu converso com vocês, eu sei das nossas vidas, quantos de nós aqui estamos exaustos? E isso influencia muito na maneira que nós vamos refletir, na maneira que nós vamos reagir, na maneira que nós vamos enfrentar as situações adversas. Eu não aguento. Para mim não dá. Por quê? Porque nós estamos cansados. Não é nem a batalha espiritual, nós já entregamos na física, no cansaço físico. Não chegamos para enfrentar a batalha espiritual, a batalha da mente. Já entregamos os pontos ali na fome e na falta de sono. Isso é importante. O exercício físico, interessante, 1 Timóteo fala o quê?
que o exercício físico ele tem pouco proveito, assim, comparado com o exercício da espiritualidade, que tem mais proveito. Por quê? Porque vale para a eternidade. O exercício físico vale para esse momento, mas ele tem proveito. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você se exercitou? A crente se exercita? Claro, é de Deus? Claro. O templo do Espírito Santo, a nossa igreja é lá em cima, gente. Se você não se exercitar, você não vai vir para a igreja, claro, estando em condições físicas, não estando numa cama, numa cadeira de roda, você vai ficar desanimado porque não está se exercitando. Nós precisamos nos exercitar. Uau, mas isso tem a ver com falar na igreja? Claro que tem a ver, porque isso tem a ver com o nosso bem-estar físico e espiritual. Corpo, alma e espírito está ligado. Precisamos comer bem, precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos nos exercitar, porque isso vai nos dar um outro ânimo para trabalhar, para enfrentar as lutas espirituais, nos dá disposição. Quantas vezes nós não nos apresentamos para a obra de Deus simplesmente porque não temos disposição? Disposição. Precisamos reverter isso, analisar essas coisas. Coisas que nos levam ao desânimo, que diminuem a nossa velocidade. Ande com pessoas que não estão desanimadas. Se você está desanimado, procura alguém que está animado para aquela pessoa te encorajar, te fortalecer. Não acha alguém que está passando por dificuldade para os dois morrerem juntos. Não, procura alguém que está animado para te animar e você trocar aquilo. Bom é isso na obra de Deus, né? Às vezes, porque a gente está ou entrando numa tribulação, ou durante, ou saindo dela. Então nós temos gente sempre nos três estados: animados, desanimados ou mais ou menos, né? Então é importante essa troca. Ferro afiando ferro, eu encorajo você, você me encoraja. Eu não sou um super-homem, você também não é. Então nem sempre nós estamos super animados. E aí nós precisamos uns dos outros. Faça algo para alguém. Faça algo para alguém. Sirva alguém. Ofereça algo para alguém. Isso traz ânimo. Isso traz satisfação. De, poxa, que legal, pude fazer isso por alguém. E comece a realizar as suas tarefas. Meu pai falou assim para mim uma vez, um enigma do meu pai, né? Ele falou assim: Alexandre, aquela coisa do pai querer me ensinar uma lição pro filho, né? E Alexandre, vem cá, eu quero te ensinar uma lição aqui. Pô, pai, me ensina. Como é que a gente come uma baleia? Pô, uma baleia? Como é que eu vou comer uma baleia? Aí ele fez assim, com toda a sabedoria do mundo, pedacinho por pedacinho. Aí eu falei, poxa, pai, é mesmo, né? Mas o seu problema, as suas tarefas, elas se acumularam de tal forma que elas são uma baleia hoje na sua frente. Como é que você vai vencer essa baleia? Pedacinho por pedacinho. Realizando uma tarefa de cada vez. E aí daqui a pouco ela vai diminuindo. Daqui a pouco uma sardinha, embora de uma vez, né? Resolveu. Aprender lições naquele momento difícil. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu tenho passado por algo hoje, é para que eu aprenda algo com aquilo, para poder instruir alguém lá na frente, ou eu mesmo não precisar passar por aquilo, porque eu já aprendi aquela lição lá atrás. E agora eu tenho experiência, eu sei que esse caminho leva para cá. Então aprenda com o momento difícil, aprenda com a adversidade. E deixe o Senhor te encorajar. E foi o título da mensagem: vencendo as adversidades, superando as adversidades. E aí nós vamos continuar caminhando e triunfando para a honra e glória
nosso Senhor Jesus.